o filho vinculado a mim e querendo ficar grudadinho comigo é um trauma, só será um trauma se você preferenciar o seu filho menino, né, o seu menininho, do que o pai. Se você achar que o seu filho é muito melhor do que o marido, se você viver distante do seu marido e grudadinha com o teu filho, nós temos casos, Vinícius atendeu uma família já, em que a menina dormia com a mãe na cama. Meu Deus do Sim, não, céu! vários casos. Em que o menino dorme e o pai tem que dormir no sofá, na cama do filho, porque o menino dorme com a mãe. Uhum. Não faz ideia, Vinícius. Irmãs, isso é trauma, porque a criança ela entende que minha mãe, meu pai, eles não se dão muito bem, então eu tenho que ficar no meio da relação conjugal para sustentar, para preencher o vazio da minha mamãe, para que ela fique bem, para que ela fique feliz. Aí na cabecinha da criança, lembra que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Isso. Aí a criança vai entender o quê? Na cabecinha dela, no cérebrozinho, na mente? Numa relação a dois, do meu papai e da mamãe, tem uma terceira pessoa. Isso. Eu. Isso. Vinícius. Trauma. Infidelidade na vida adulta, ou se esse homem não é infiel, ele só casa com mulheres infiéis. É isso que você quer pro seu filho, minha irmã? Vamos dar rapidinho, Vini. Tá. Vamos só fazer uma pergunta. O que você acha do seu filho homem, se você tem filho homens ou filha mulher, viver, casar com uma... Vou pensar sua filha? Casa com um homem que só trai a vida dela, só trai ela. Uhum. Como que é pra você como mãe? Ou o contrário, você tem um filho em que ele ama muito uma mulher, mas essa mulher só trai o seu filho sofre. Querida, como é que você se sentiria? E se eu te disser que você agora tem que se ajustar emocionalmente, porque senão você é uma agente, e seu marido também, porque isso daí é a família que permite essa dinâmica. Se você permite isso, se você não entra no processo de cura e liberdade emocional, você vai estar levando um problema grave para o seu filho. E eu vou te dizer uma coisa, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. Se você não resolver essa questão comportamental doentia, Satanás vai se aproveitar, querida irmã. Então assim, como os pais... Vamos colocar de uma forma bem didática aqui, amor. Eu coloquei assim, onde começa a dinâmica do ciúme excessivo e Rapidamente, infidelidade? então, trauma. Quando o menininho tem que preencher o vazio da mãe. Ou a menina preenche o vazio do pai. Aí é um trauma, porque essa criança fica na relação conjugal. Trauma. Isso, ok. Mas assim, vamos deixar mais claro. No sentido aqui, como os pais contribuem para o trauma na fase genital da criança? Primeiro, o que a gente pode colocar primeiro? Quando uma forma assim, bem... didática. Isso. Traz a criança para o relacionamento. Ok. Preferencia o filho do que o marido, ou preferencia a filha do que a esposa, no caso do homem, né? Para o relacionamento conjugal. Preferencia. Queridas, anote. Vini, eu acho que é bom anotar. Perfeito. Preferencia. O teu marido, o teu filho é o super amor da tua vida, querida irmã? Se ele é mais do que o teu marido, dá problema. Sabe por quê? Você tem que amar o seu filho de um jeito e o marido de outro. Não dá para amar o filho igual ama o marido. Então, logo, o teu filho não é melhor que o teu marido. Os amores são diferentes. Agora, se você preferencia o seu marido, ou melhor, o seu filho ao seu marido, aí dá problema. Para a mulher hoje ser infiel, ou ter um caso de infidelidade, se ela escolhe o marido infiel, é porque lá na infância o pai a preferenciou do que a mãe. Gente, então assim, quando a gente colocou aqui, trazer a criança para o relacionamento conjugal. Preferenciar é sem acento. Sem acento, é. Preferenciar a criança em detrimento do cônjuge. Então, assim, quando a criança nasce, ela precisa, de fato, passar um período com a mãe. E quando eu falo passar um período com a mãe, eu estou dizendo assim, a mãe vai precisar dedicar energia para aquela criança bem mais do que para o marido. Ela vai colocar a função mãe em prioridade no que diz respeito à função esposa. Só que isso é quando o bebê nasce. Aí ele vai completar 1 ano, vai completar 2, 3. Quando ele chegar no 3º ano de idade, ou ela, aquela criança entra na fase genital. Naquele momento, aquela criança tem a necessidade de algo. Lembra? A criança de 1 ano tem a necessidade de ser nutrida. A criança de 2 tem a necessidade de ser reconhecida. A criança de 3 até os 5, estudos mostram que às vezes até 6 ou 7, aquela criança tem a necessidade do quê? De ser validada. É de ser validada mesmo. Do rígido? Isso, é identidade. Da identidade. Então ela quer ser validada, porque tem a ver com a identidade dela. Aquela criança, quando é trazida para o relacionamento conjugal, ela começa a achar
que ela é o marido, se é o menino, ou a esposa, se é a menina. Então, assim, ó, os pais estão brigando. E aí um dos pais começa a falar mal pro filho do outro. Para o filho. Né? Fala mal do marido para o filho. Isso, então assim, ó, a Dulce fala mal de mim pro Samuca, nesse sentido. Uhum. E se nós tivéssemos uma filha, eu falaria mal de você pra filha. Então, assim, ó, isso é trazer a criança pro relacionamento conjugal que nós colocamos aqui. E outro exemplo, beijar o filho na boca. Nossa, meu Deus, isso Selinho aí também. é sexualidade com seus filhos. Na criança, é sexualidade. E não vem me dizer não, hein? Irmãzinha, em nome de Jesus. Porque depois vocês vêm parar a gente no final do culto, das igrejas aí. Ai, mas ele é meu amorzinho. E não tem maldade. Mãe, na tua cabeça não tem, mas a criança está entendendo sexualidade, porque ela começa a perceber nessa idade, dos 3 aos 5, 6, 7 anos, que só quem é que beija na boca é o namorado. Os namorados. Então, assim, ó, quando você traz o seu filho para o relacionamento conjugal, e você pode trazer como? Falando do cônjuge para ele, quando vocês brigam, e aí você começa a contar detalhes da briga para a criança, quando coloca a criança para dormir na cama de casal com os pais. Eu acho que é legal notar. Vou colocar também aqui. Então, tudo isso é trazer a criança para o relacionamento, gente. E se traz a criança para o relacionamento, é trazer a criança para a sexualidade. Porque o que une o casal é a sexualidade. Por isso que o que a pessoa infiel tem problema com sexualidade. Por quê? Porque ela entende que relacionamento é a 3. Exato. Ó, o que eu divido com você que eu não divido com nenhuma outra mulher é a sexualidade. Exato. Fora isso, eu abraço outras mulheres. Você pode cumprimentar com um beijo no rosto. Sabe assim, a gente tem gestos de carinho. A gente tem gestos de carinho com outras pessoas. Mas a sexualidade não, é só com o casal. Exato. Então, quando você traz a criança para o relacionamento conjugal, você está dizendo para ela, inconsciente, né? Nenhum pai ensina isso e nenhuma mãe ensina isso para os filhos de forma assim, ó, aberta, escancara. Não, vem cá que você faz parte do relacionamento conjugal. Não é assim. Mas quando vocês começam a se comportar colocando um terceiro na relação, olha só, colocando um terceiro na relação, aquela criança vai entender que um relacionamento é composto por 3 pessoas. Na cabeça dela ficou 3 pessoas. Aqui é o que é? Dormir, né? Dormir na mesma cama. Dormir no casal. Mesma cama que o casal. Dulce, mas meu marido viaja, fico sozinha. Aí é que você não pode jamais colocar. Porque aí você coloca no lugar do marido. Ó, qual é a necessidade da criança? De ser validada. Aquela criança entende que ela é validada quando o pai dela não está presente. Olha que terrível. E aí é por isso que ela se sente traída também, essa criança. Sim. No caso do menino, né? Porque ele fala assim, ó, a minha mãe é a mulher da minha vida. Só que não tem sexualidade comigo. Ela vai preferir ser com o meu pai. Ela me trai com o meu pai. Olha. Então a criança, a ferida aqui, ó, é a ferida da traição. Esse trauma... Ela se sente traída. É nessa fase. Se você faz isso, minhas irmãs, esse tópico 1, 2, 3 e outros tópicos aqui... Vamos pensar em mais um? Se você faz isso com a criança, ela vai ter ali um trauma. Qual é o trauma? É uma dor emocional. Tem que competir com o pai, se é um menino, ou você que tem essa dinâmica, irmã, que encontrou um marido que trai. Mas eu não trai, Dulce, mas se você encontrou um homem que trai, irmã, você tem essa dinâmica rígida, que nós chamamos, traço de caráter rígido. E como que funciona o traço de caráter rígido? Diante de um trauma, você tem que competir com a sua mãe pelo olhar do seu pai. O seu pai sempre vai escolher, de uma certa maneira, a sua mãe, porque é com ela que ele dorme, e não com você, na época da infância, você tem essa compreensão. O que acontece? Você sente uma dor emocional tão grande que você cria uma defesa, chamada traço de caráter. Por isso que na vida adulta... Ah, não, então, peraí. Vamos colocar assim, ó. Eu coloquei também aqui, ó, comparar o filho com o progenitor do mesmo sexo. Isso, você é melhor que o seu pai não presta pra nada, mas você é maravilhoso. Isso mesmo. Então, assim, ó, depois que a criança... Ah, tá aqui na câmera, filho. Pega outro. Se não der, vai ter que esperar. A gente já tá terminando daqui a pouquinho. Aí, olha, depois que a criança é traumatizada na fase genital, ela vai criar recursos para se defender. Na infância, esse recurso alivia a dor. Só que sabe qual é o problema?
Quando está adulta, ela mantém esse comportamento, porque ela treina esse comportamento. Então, sempre vai competir, sempre tem que ser melhor que a mãe, sempre tem que buscar o olhar do pai. Você, minha irmã, que tem essa dinâmica de traição, ou que casou com um homem que trai, na sua infância, você era uma menina ou apegada pelo amor ou pelo ódio com seu pai. Não, filho, não vai funcionar. Então, o que vai acontecer com você, meu irmão? O que aconteceu? Você criou uma defesa para não acessar esse trauma. A defesa é o traço de caráter rígido. Mulheres rígidas são mulheres que têm dificuldade com a sua sexualidade.